Um documento que comprove que no século XVII a Igreja do Rosário pertencia aos negros? Olha, a história da Igreja do Rosário é algo interessante, entendeu? Existe assim, várias histórias contadas a respeito da Igreja. No passado, se a gente for observar, a gente chega a ver que a Igreja Matriz, ela tinha 3 repartições. Então, aquelas 3 repartições, aquelas 3 divisões que havia, era para diferenciar as classes sociais. Então, a igreja dividia-se em povo, que era o povo-varel, o povo mais ou menos de cor branca, porque o preto não tinha acesso à igreja dos brancos, povo, nobreza, que eram os coronéis ricos, e o clero, que era o padre, os coroinhos, o sacristão e assim ia. Então, o negro, que havia muito negro na região de Nadia, que vinham da África, chegavam na Barra São Miguel, ali desembarcavam e eram trazidos, acorrentados e vendidos na região. Então, cada senhor de Nadia tinha uma grande proporção, uma grande quantidade de negros. E eles aqui chegando trabalhavam na lavoura, nas casas de comércio, nas casas grandes, nos engenhos de cana-de-açúcar. E eles tinham suas devoções, tinham suas crenças religiosas e não tinham acesso ao principal, que era a igreja dos brancos. Então o que aconteceu? Eles resolveram consultar os seus senhores e criar uma igreja na qual eles reverenciassem a imagem de Nossa Senhora do Rosário dos pretos. Por que dos pretos? Porque Nossa Senhora do Rosário era a imagem mais invocada pelos negros na hora do sofrimento. Então eles queriam fazer uma igreja onde hoje existe a Igreja do Rosário. Só que, pelo fato do preconceito de cor, eles não aceitaram, os senhores da época. Então eles tinham acesso de fazer a igreja deles numa distância muito longa da Igreja Matriz. Que no começo a Igreja do Rosário era para ser feita na Rua da Cadeia, onde hoje se localiza a Cadeia da Aldeia. Só que depois de muito vira e mexe, os senhores viram que a situação era muito séria e liberaram para que fizesse a Igreja do Rosário, dos Pretos, ao lado da Igreja Matriz, ao lado poente da Igreja Matriz. E a igreja foi feita depois de muito tempo, teve brigas e mais brigas em Nadia de revoltosos de Pernambuco com escravos e senhores da época, e a igreja foi demolida. Então as imagens que ali se encontravam foram conduzidas para a Igreja Matriz como imigrantes. E altares que eram de madeiras e outras coisas, tijolos, telhas, derrubaram a igreja, dizimaram tudo, né? Até vários negros foram dizimados nessa época. Então, pegaram todo o material, voltaram com eles para a Rua da Cadeia, para a igreja ser feita lá. O tempo passou, caiu no esquecimento, o descaso foi total, e com as telhas da igreja do templo sagrado cobriram vacarias, vapores de algodão, e os altares que eram de madeira fizeram coxos para os animais comer. Cavalos, jumentos, vacas, bois, isso. Então houve um inverno muito forte na região de Nadia, com ele um grande vendaval, e dizem, segundo Nicodemo Jobim, que foi um grande historiador que viveu aqui em Nadia, e que ele conta a história de Nadia em detalhes minuciosos. Ele fala que esse grande vendaval que houve na época arrastou as telhas da igreja que estava cobrindo as vacarias e os vapores de algodão, espalhando toda a cidade como fosse uma forma de castigo. Então o pessoal amedrontado, os senhores amedrontados com o que viram com tal fenômeno, resolveram chamar os negros e voltar a fazer a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde hoje a mesma se localiza. Ela já teve 3 ereções daquela igreja. A primeira foi tida pelos escravos e revoltosos de Pernambuco, a segunda caiu com o tempo, a terceira foi reconstituída por uma professora da época que havia aqui na Dia, a professora Olímpia Aragão, dona Léa Porto, e o padre Bonfim e a comunidade da época. Fizeram festas, fizeram banquetes para angariar fundos para fazer a igreja. Então, a atual que existe, ela é no mesmo local, mas com uma característica completamente diferente. Qual a importância da Igreja de São Sebastião ali no Sertãozinho? Para a história da Nadia, você quer dizer, né? Olha, a Capela de São Sebastião ela não surgiu assim por um acaso. Em 1855, uma grande epidemia do cólera morbus assolou toda a região de Nadia. Morreram muita gente na cidade, na pequena vila que havia na época, né? E nas redondezas. Então, o pessoal, na época, não havia médico disponível para descobrir a origem da doença ou o que acontecia. Durante o dia era enterrado diversas pessoas, e o pior é que não havia cemitério, né? Ainda assim, para caber todo aquele povo, né? O que havia era muito pouco, era muito restrito, e tinha aquela questão seguinte, como eu acabei de falar para você, da Igreja do Rosário. O pessoal, os brancos, não queriam que os negros fossem sepultados juntamente com eles. Alguns de grande poder eram sepultados na Igreja Matriz, dentro da Igreja Matriz, ao pé do arco-mor da igreja, e outros, porém, lá no cemitério, que era só um campo, onde chamava-se de Campo Santo. E os negros que morreram com as pessoas mais pobres eram enterrados na Rua do Rosário, ali naquela rua toda no cemitério.
dentro da igreja e nos arredores ali no cemitério. Tanto é que quando foram cavar para fazer o alicerce da rua, então encontraram diversas ossadas do tempo passado. Então, como São Sebastião é o santo que nos livra das pestes, da fome, da guerra, das epidemias, então fizeram uma imagem de São Sebastião de cajarana, erigiram uma pequena capela e dedicaram a capela a ele e começaram a rezar, a fazer cultos, a cultuá-lo e pedir proteção ao santo para que acabasse com aquela epidemia que estava matando muita gente, estava morrendo muita gente. O cara adoecia agora, de repente o cara morria. Era assim, não tinha negócio de passar um dia, 2 dias, não. Morria, adoecia de manhã, morria de tarde. E ele enterrado no mesmo dia. Tanto é que a capela foi feita, o pessoal começaram a devotar cultos a São Sebastião e com o passar dos tempos a doença foi se acabando e o pessoal... Quem morreu, morreu. Quem ficou vivo teve sorte de não ter feito passamento e terminou acabando tudo. Então São Sebastião, até o dia de hoje, está ali no sertãozinho. A imagem original que foi feita em 1855 ainda existe também, ainda está lá na capela. E uma imagem de vulto maior, que foi ofertada à igreja pela esposa do coronel Costa Nunes, a dona Guermina Aranda Nunes, doou para a igreja. A imagem encontra-se lá no altar principal, a imagem grande. Veio do Rio de Janeiro de navio até Maceió, e de Maceió foi até Cajueiro de trem, né? E de lá foram buscar em procissão para Anadia. Ela sofreu uma epidemia muito grande na época das menstruações, o útero dela saía. E na época, por mais que gastasse dinheiro, que o coronel Costa Nunes era o mais rico de Anadia, ele gastou tudo que era dinheiro e a mulher nunca ficou boa com as medicinas. Então ela fez uma promessa a São Sebastião, que se ficasse boa daquela doença, ela compraria uma imagem na fábrica do Rio de Janeiro, a luneta de ouro, e ofertava à igreja. E no outro mês ela não teve mais a doença. Ela morreu e nunca mais ela teve esse problema. Então ela mandou buscar a imagem, foi uma grande festa na época, e São Sebastião ficou entronizado na capelinha onde hoje ainda existe. Já com algumas reformas, mas que é a mesma capela, o mesmo local. Então a história da capela de São Sebastião Sertãozinho, ela é de grande importância para a história de Anadia também.